Fala pessoal, resolvendo a nossa lista de sistema de numeração romano. Questão 1. Escreva os símbolos do sistema romano com seus respectivos valores. Então a gente tem 7 símbolos, né? O I, o V, o X, o L, o C, o D e o M. O I vale quanto? Vale 1. O V, 5. O X vale 10. O L vale 50. O C vale 100. O D vale 500 e o M vale 1000, né? São esses 7 símbolos que a gente tem no sistema romano, ok? E aí a gente tem, esse tração vai ficar certo? A gente tem seus respectivos valores aí embaixo deles, ok? Obviamente que organizando eles a gente consegue montar diversos outros números, né? Mas a gente precisa desses 7 símbolos para conseguir montar esses números. 2. Escreva sobre o sistema romano de numeração, marque a opção correta. Letra A. Esse sistema de numeração era baseado em 7 símbolos. Verdade, a gente acabou de ver quais eram esses 7, né? B. Os símbolos fundamentais podem ser repetidos no máximo 4 vezes. Opa, é no máximo 3, né? Consecutivas. Então a gente já tem que essa daqui é falsa. C. Um símbolo colocado à esquerda de outro símbolo maior indica uma adição dos respectivos valores. Não, quando a gente tem à esquerda um menor, a gente vai diminuir, ok? Então, falso. Atualmente, esse sistema de numeração é muito usado. Não, né? A gente usa o nosso sistema de numeração indo-arábico, né? A gente vai usar o sistema de numeração romano para século, para a questão do Papa, no relógio. Não é em muitas situações, né? Então, aqui também é falso. Portanto, a nossa alternativa correta era a letra A, né? Obviamente que, se eu já vi que a letra A é verdadeira, eu nem preciso verificar a B, a C e a D, né? Isso aqui é mais para uma questão de prova, verifica, né? Para ter certeza que tu assinalou a verdadeira. 3. Um dos heróis da Inconfidência Mineira foi Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. Analisando a imagem ao lado e usando os símbolos atuais, escreva, letra A, o ano em que Tiradentes nasceu. Então a gente tem uma plaquinha aqui informando o ano que ele nasceu e o ano que ele morreu, né? Para isso a gente precisa determinar quem que é quem aqui. Então olha só, o primeiro ali, a primeira bolinha, a gente tem o M. Quanto que vale o M? O M vale 1000, né? Depois a gente tem o D, o C e o C. Daí repara que tem um X aqui atrás do L. Só que o X é menor que o L, então a gente já sabe que esses dois aqui estão relacionados. Então eu vou olhar aqui o D com o C e o C, porque eles vieram na ordem certa, né? Do maior para o menor. O D vale quanto? Vale 500, né? Mais 100 a gente tem 700. O XL, o L a gente já viu que é 50. Como o X que é 10 veio antes, a gente tem 40, né? Porque a gente vai diminuir, porque o X veio antes e o X é menor. Aqui, o V e o I vieram na ordem correta, né? Maior e menor, então a gente soma. V e I, que é 5 mais 1, dá 6, né? Então a gente tem aqui 1746. Segunda bolinha aqui, segunda data, a gente tem o 1000, ok? Mais o D com o C e o C, a gente já viu que é 700. Aqui a gente tem o X e o C. O X veio antes do C, né? E o C é maior que o X. Então a gente vai diminuir esses dois. O 100 menos 10 dá 90. E por último a gente tem 2. Então a gente tem 1792. Ou seja, ele nasceu em 1746 e morreu em 1792. Quantos anos ele viveu? Basta tu pegar o ano em que ele morreu menos o ano em que ele nasceu. Certo? Então aqui pega emprestado, fica 8, aqui dá 6, aqui dá 4, opa, aqui 700, né? Aqui dá 0 e 0, ou seja, ele viveu 46 anos. Tranquilo? 4. Considere o número, esse carinha aqui, em algarismos romanos. Escrevendo o antecessor e o sucessor desse número, encontraremos respectivamente. Então, primeiro passo, quem que é esse cara? Quem que é esse número? Para mim pensar no sucessor. Olha só, esse cara ali, CM, XL e X. Já deixei separadinho desse jeito porque o C veio antes do M, eu tenho que diminuir. O X veio antes do L, eu tenho que diminuir. O I veio antes do X, eu tenho que diminuir, certo? Então aqui,
esse cara vale 1000 e aqui vale 100. Como veio antes, 1000 menos 100 dá 900. Aqui, o L, que é 50 menos 10, vale 40. E o 10 menos 1, 9. Ou seja, esse número ali é 949. Quem que é o sucessor dele? É 950. Quem que é o antecessor dele? 948. Agora usa as alternativas ao teu favor, porque olha só, termina em 8, certo? Quais deles aqui terminam em 8? Olha só, V, I, ou seja, 8, então aqui tá valendo. Olha só, V, I, ou seja, aqui é 7, né? Termina em 7, só que o antecessor termina em 8, então já elimina essa possibilidade. Aqui, X, I, isso aqui é 11, certo? Então, não pode ser. Aqui, V, I, então fechou, né? Tem 3I ali, com o V dá 8. E aqui, temos 3I, ou seja, 3, então, de novo, tá eliminado. Então, sobrou duas alternativas aqui para a gente assinalar. Sempre que tiver alternativa, vai eliminando o que tu já sabe que não dá certo, ok? Então, aqui, olha só, o 948 ele vai ser o CM, que é o 900, o XL, que é o 40, e o 8. O 8 é VI, certo? Olha só, os dois são iguais, né? Fechou? Então, para o 948 tá ok. Agora vamos ver. 950. O 900 a gente já viu que é CM, certo? Como é que é o 50? O 50 é L. Então, o sucessor é CML. Portanto, a nossa alternativa certa é a letra A. E com isso, a D também foi eliminada. Certo? Tranquilo? 5. Na década de 60, um dos acontecimentos mais importantes foi a ida do primeiro homem à Lua. Isso se deu no dia 20 de julho de 1969. Em algarismos romanos, essa data é expressa por... Então, a gente tem 20 de julho, que é mês 7, de 1969. Como é que é o 20? O 20 é X, né? Só que, repara, todos eles começavam com X, né? Então, tu nem precisava pensar no 20. Ok, o 7 é V, I, ok? Então, a gente já sabe que a alternativa A está errada, a alternativa C está errada e a B, D e E, por enquanto, tá valendo. Beleza. O 1000, como é que é? O 1000 é M. Como é que é o 900? É C, M, certo? Aqui do 1000 e aqui do 900. Sempre vai pensando em cada algarismo separadamente, certo? O 60 vai ser o L, que é o 50, né? Mais o X, certo? Que dá 60. E por último, a gente tem o 9. O 9 é IX, certo? Então, das alternativas, o que a gente tem aqui? MCM, CL, não, né? A gente não quer isso. MCM, LX e X. Nossa alternativa certa é a letra D, certo? Tranquilo? 6. Pedro tinha X, I bolinhas. Quantas são? 23, né? Então, botamos o 23 aqui. Ok. De aniversário ganhou mais XXX. Que número é esse? 30. Se ele ganhou a mais, ele tem mais bolinhas, né? Então, ele ganhou essas 30 e ficou com 53. Ok. Isso ele ganhou da mãe, né? Depois ele ganhou XL do pai. Quanto que é XL? XL é 40, né? Porque o X veio antes. Então, mais 40. E ficou com 93. Ganhou 19, né? X e X é 10 mais 9 da sua irmã. Então, mais 19. Ou seja, ele ficou com 112. Beleza. E CL de seus avós. Então, aqui, isso aqui é 150, né? Então, ele tinha 112 mais 150. Ele ficou com 262, né? Um tempo depois, foi conferir dentro de uma caixa todas as bolinhas que tinha e percebeu que perdeu essa quantidade aqui. Essa quantidade aqui é quanto? O L é 50, né? X mais X dá 20, então 70. E V com 3I é 8, então 50, 60, 70 e 8. Então ele perdeu 78, então eu vou diminuir 78. Com isso aqui eu vou pegar emprestado, aqui ficou 4, pega emprestado, aqui vai ficar 8, 184. Só que eu não quero isso no indo-arábico, eu quero isso no sistema
romano. Então, o próximo passo é transformar 184 no sistema romano. Como é que é o 100? O 100 é C, né? Como é que é o 80? O 80 é o L, que é o 50, né? Com 3x, certo? E como é que é o 4? É IV. A gente sempre vai ter problema para representar o 4 e o 9, certo? Eles sempre vão ser representados através da subtração. Por quê? Porque para representar o 4 e o 9, eu precisaria repetir 4 vezes um símbolo. E eu não posso, eu posso no máximo 3, certo? Então, sempre o 4 e o 9 a gente vai pensar em menos. Com isso, a gente tem que o nosso número é C, L, X, X, X e V, certo? Então, a gente tem a alternativa C, é isso? C, L, X, X e V. Isso aí, alternativa C. Vamos lá, relacione as colunas. Então, eu vou transformar esse número aqui em indo-arábico e vou ver quem ele é, né? Esse cara aqui, x, 1 menos 10, que é 9, né? O 9 tá aqui, então aqui é A. Esse cara aqui, XL, o X veio antes do L, então vou diminuir, ele é 42. Então, letra B, 42. C é 100, o D é 500, né? Então, o C menos, aliás, o D menos o C vai dar 400, né? O L é 50, o X vale 10. Então, a gente tem 461, certo? 461 tá aqui, letra C. D, a gente tem o D que vale 500 mais 3C, né? Então, a gente tem 800. O LX dá 70, né? E depois o VI é 6. Então, 876. Aqui, letra E, MMDCXXX. Então, aqui a gente tem 2000. O D e o C dá 630, né? Que é esse carinha aqui. Ok, letra F, temos 2000. DC é 600. LXX é 73, né? 2.673, letra F. G, o D é 500, a gente tem 23. Então, aqui é a letra G. X, que é 20, e X é 9. Então, 29, H. M, que é 1000. XL é 40, né? E V e I é 7. Então, 1047, letra I, certo? E aí, o que sobra é a J, né? Ok? 8. Preencha a tabela com os números na forma indo-arábica. E, em seguida, os escreva em ordem crescente. Aqui na linha aqui de baixo. Ok, quem que é esse cara aqui? O D vale 500, 600, 700. Então, é 700. XL, o X veio antes do L, vou diminuir, fica 40. V, I, 5, 6, 7, 8. Então, 748. O D vale 500, né? O LX, o L é 50, o X é 10, então 60. E V com 2I dá 7, ok? MM, 2000, né? XC, o X veio antes, a gente diminui. 100 menos 10 dá 90, então 2090, ok? CD, o C veio antes do D, então a gente vai diminuir, fica 400. O L vale 50 e o 3I vale 3, né? Aqui, o C veio antes do M, então diminui, fica 900, né? VI é 6, então 906. Agora a gente tem que botar em ordem crescente. Crescente é do menor para o maior, certo? Então, olha só, quem que é o menor dessa história toda? Esse cara aqui, né? Então, eu vou botar CD, L, I, que é menor que quem? Quem que é o segundo menor? É esse cara aqui, né? DL, X, V, I. Depois, 400, 500, 700, né? DCC, XL, V, I. Ok, 4, 5, 6, depois 900, então CM, VI. E por último, temos o MMXC, ok? Então assim, com esses números no nosso sistema de numeração, fica mais fácil de ver quem é maior e quem é menor, né?
Por isso que sempre que pedir para colocar em ordem crescente ou decrescente, transforma para o nosso sistema de numeração, depois tu pensa em quem é maior e quem é menor. Questão 9. Um anagrama é o resultado de um rearranjo das letras de uma palavra para formar outra palavra, ou seja, tu embaralhou as letras e forma outra palavra. Por exemplo, Iracema é um anagrama da palavra América. Peguei as letras da palavra América, troquei a ordem, virou Iracema, certo? Isso é um anagrama. Nas cartas a seguir, as letras centrais representam letras do alfabeto e as letras do canto inferior, direito, representam algarismos romanos. Monte com essas 8 cartas, 2 anagramas formados pelas letras centrais, de modo que também forme com as letras do canto inferior um número romano correto. Dica: um anagrama é um sentimento e o outro é a capital de um país. Então, o sentimento aqui é amor, certo? A gente vai conseguir formar a palavra amor. E o outro anagrama é Roma, certo? Que é a capital de um país. Só que a gente não pode usar qualquer A, não pode usar qualquer M, e assim vai, certo? Por quê? Olha só, o A é C ou I, né? Vamos botar aqui, C e I. Depois o M é M e L. Eu posso colocar o M aqui, o I antes do M? Não posso. Posso botar o I antes do L? Também não posso. Ou seja, a gente vai ter que usar essa carta do C. Ok, M e L. Posso usar o C? Posso usar o C antes do M, né? E posso usar o C antes do L também. Ok. Depois vem o O. O O. Se eu botar o C aqui, faz sentido? A gente tem 900 e 100. Não, não faz sentido, né? Se eu botar o L aqui, faz sentido. Da mesma forma que se eu botar o C aqui, não dá, né? CLC não faz sentido. E CLL também não, né? Ok? Porque a gente teria 50 mais 50, daí tu usa o 100. Então, por enquanto, a gente tem CL, CML. Depois, vamos ver aqui. A gente precisa da palavra do R aqui, né? Se eu colocar esse R aqui com esse C, não vai dar, né? Porque a gente tem um C aqui, tem 2 letras, não pode. Então, a gente vai ter que usar esse cara aqui. Então, a palavra amor é CMLX, certo? E aí, Roma são aquelas ali que a gente não usou, acredito eu, certo? Que a gente tem que usar as 8 cartas, certo? Deixa eu ver se ele pediu... Ele só pediu para montar os anagramas. Ok, vamos montar de Roma aqui, já que a gente começou, né? Roma, a gente usou o C, a gente usou o M do M mesmo, depois do O a gente usou o L, e por último a gente usou o X. Vamos ver se dá. Opa. Aqui, o A é C, né? Ok, o M é próprio M, o O é o L e o R é o X. Aqui, fechou. Aí aqui, o R é C, o O é C, o M é L e o A é I. Faz sentido, né? A gente tem 251. E aqui a gente tem 960, certo? São os 2 anagramas que a gente tem. 10. O sistema de numeração romana, hoje em desuso, já foi o principal sistema de numeração da Europa. Nos dias atuais, a numeração romana é usada no nosso cotidiano essencialmente para designar os séculos, mas já foi necessário para fazer contas e escrever números bastante grandes nesse sistema de numeração. Para isso, os romanos colocavam um traço sobre o número para representar que esse número deveria ser multiplicado por 1000. Por exemplo, o número x, que representa 10, né? Se eu botar a barrinha lá em cima, fica 10.000, né? Que eu vou multiplicar por 1000. Aqui, teria que ter barrinha. De acordo com essas informações, os números são... Olha só. Vamos ver quem que é esse número embaixo antes da barrinha, certo? M, C, C, V. O M é 1000, né? O C e o C vale 200. E o V vale 5. Então, a gente tem 1205, né? Olha só, já eliminamos esse cara aqui, já eliminamos esse cara aqui. Como eu quero multiplicar por 1000, vou fazer 1205 vezes 1000, né? Porque eu vou botar a barrinha em cima. E isso dá 1205
com 3 zeros atrás, certo? Então, por enquanto, a gente tem essas alternativas corretamente. X, L, I. X veio antes do L, a gente tem que diminuir, né? Então, 50 menos 10 dá 40. E aí a gente tem o 3 aqui, né? Então, fica 43. Eu quero multiplicar por 1000, né? Porque a gente vai botar a barrinha em cima. 1000 vezes 43 dá 43.000, certo? Com isso, a nossa alternativa certa é a letra A. 11, que é o nosso desafio, né? Abaixo estão representadas igualdades falsas. Trocando a posição de um só palito, elas se tornarão verdadeiras. Descubra como. Então, a gente tem aqui que 10 menos 9 é igual a 20. O que eu faço? Eu vou tirar esse palitinho aqui. Deixa eu botar na cor branca. Vou tirar esse cara daqui. E vou botar... Deixa eu botar aqui essa cor aqui. E vou botar ele aqui, ó. Daí o que a gente vai ter? X mais X, que dá 2x, né? Que dá 10 mais 10 dá 20. Fechou. Aqui a gente tem 6 mais 2 igual a 5. Tem algo de errado aqui, né? O que a gente pode fazer? Eu posso tirar esse carinha aqui. Daí vai ficar 6 menos 2 e 6 menos 2 dá quanto? Dá 4, né? Então é só botar o risquinho, o palitinho aqui. Então 6 menos 2 dá 4. Vamos pro próximo. C. A gente tem que 9 mais 2 é igual a 13, né? Não, né? Vamos tirar esse risquinho daqui, esse palitinho daqui, e vamos botar ele na frente, né? Porque 11 mais 2 dá 13. Aqui, próximo. A gente tem que 6 menos 1 dá 6. Opa, problemas, né? Eu vou tirar esse carinha daqui e vou botar ele no sinal para formar um mais. E aí a gente tem que 5 mais 1 dá 6, certo? O intuito é tu mudar um palitinho só. Aqui, a gente tem que 12 menos 6 é igual a 17. Problemas de novo, né? Vou tirar esse cara daqui, vou botar esse cara aqui. O que deu? 11 mais 6 igual a 17. Fechou. Na maioria deles ali, era só tirar o palito, né? E botar no sinal de mais, né? Era mais tranquilo isso daqui. Então é isso. Espero que tenha ajudado vocês e até uma próxima.